Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para a minha equipe gestora, a equipe de professores daquela escola. Também gostaria de mandar um forte abraço aos meus alunos do 9º ano que estão acompanhando essa aula e para você também que não é ainda meu aluno, mas que também acompanha remotamente essa aula pela televisão. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar novamente com planejamento e execução ali de pesquisas amostrais, certo? Então, vamos aqui. Como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com planejamento e execução de pesquisa amostral, tá certo? Então, vamos analisar a habilidade que nós vamos trabalhar na aula de hoje. A habilidade é essa EF08MA18, que diz planejar e executar a pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem adequada e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar os conjuntos de dados, destacando aspectos como medida de tendência central, amplitude e as conclusões, certo? E quais são os objetivos que nós temos que alcançar ao final dessa série de aulas aí que nós vamos ter em relação a esse planejamento e execução de pesquisa amostral? Selecionar variáveis a serem analisadas, coletar e organizar dados de uma pesquisa, elaborar tabelas e gráficos, escrever relatório de conclusão de pesquisa e determinar as medidas de tendência central, que no caso seria a média, mediana e moda, e amplitude de um conjunto de dados. Esse último objetivo aí, pessoal, o professor Pablo vai explicar para vocês aí na sexta-feira. Então, nós vamos, desde ontem, nós estamos trabalhando aqui com esses 4 objetivos primeiros aí, tá certo? Então, nós vamos trabalhar apenas com selecionar variáveis, coletar e organizar, elaborar tabelas e gráficos e escrever o relatório de conclusão da pesquisa, tá certo? Então, vamos lá. Já passamos, pessoal, por 6 etapas. Na aula anterior, nós passamos aí por 6 etapas de uma pesquisa amostral. Quais são essas etapas? O assunto, nós já passamos aí com o assunto, que no caso seria o tema, né, da nossa pesquisa. A definição da população, essa população nós vimos que ela pode ser o censo ou a amostra. O censo é quando você pega toda a população e a amostra é quando você pega parte dessa população, tá certo? Então, nós trabalhamos mais com pesquisas amostrais, ou seja, que são feitas pesquisas através da amostra. Elaboração do questionário. Pessoal, nós vimos aqui que nós podemos ter alguns tipos de questionário, mas o que nós mais utilizamos são questionários fechados, abertos ou mistos. Questionários fechados, são aqueles ali que praticamente questionário de múltipla escolha. Eu coloco uma questão e peço para você marcar uma alternativa que você acha que se encaixa com a sua opinião. O questionário aberto é aquele que eu lhe pergunto e você responde mesmo com suas palavras, você disserta, você me explica com suas palavras, tá certo? E o misto, você mistura aí, bota algumas questões sendo algumas questões sendo abertas e algumas questões sendo fechadas, beleza? Então nós aprendemos a coletar os dados, certo? Coletar os dados. E, por último, a organizar os dados em uma tabela. Isso aqui tudo a gente já viu, pessoal. Mas o que fazer com essa tabela? E os dados obtidos, como apresentar? De que forma elaborar a conclusão? É exatamente nessas 3 perguntas que nós vamos trabalhar nessa nossa aula de hoje. Beleza? Então, vamos adiante. André montou uma tabela com informação sobre sua pesquisa, cujo tema é violência entre adolescentes feita nas escolas. Então, a gente viu na aula passada essa tabela aí. Então, ele recebeu uma proposta para publicar sua pesquisa em uma revista de educação muito importante. Para isso, precisa entregar um documento contendo gráfico, um relatório descritivo apresentando uma análise qualitativa a partir dos dados coletados na pesquisa, que geraram o gráfico. Então, pessoal, na tabela, umas tabelas anteriores aí, a gente botou de maneira desorganizada, desordenada. Então, essa tabela aqui, se você analisar, ela já está um pouquinho mais organizada. Então, está dizendo, ajude André
na realização desse documento. Então, vamos ajudá-lo aí na realização desse documento. Beleza? Ó, para cada coluna representada na tabela, devemos elaborar um gráfico. Veja como podem ser feitos esses gráficos. Ó. Tem que esse gráfico aqui de tabela, certo? Ó, de coluna, perdão. Quem mais agride no ambiente escolar? Sexo masculino, 13 pessoas. Sexo feminino, 7. Então, vamos dar uma analisada aqui, ó. Do masculino, observe aqui, que mais agride, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí mais em cima também tem. Então, ele fala que pra gente são 13, certo? E do feminino são 7, beleza? Então, observe o seguinte, já cometeu algum ato de agressão no ambiente escolar? Nós temos aqui 14 pessoas que já cometeu e 6 pessoas que ainda não cometeram, certo? Aqui é que já cometeu, mas quem mais agride são esses aqui, certo? Então vamos lá. Vamos dar uma analisada aqui, ó, no relatório agora. Idade dos adolescentes que agridem. Então, com 13 anos, nós temos 6 adolescentes que agridem. Com 14 anos também são 6, certo? E com 15 anos nós temos 2, beleza? Então, olha só. O relatório baseia-se nas informações interpretadas e apresentadas pelos gráficos. Dessa forma, devemos expor o assunto de um texto corrido sobre os resultados obtidos. Então, pessoal, o relatório, ou seja, a conclusão de um dado amostral, de uma pesquisa amostral, você deve fazer uma interpretação do gráfico que você fez de maneira de um texto corrido, tipo uma dissertação. Você vai explicar. Observe que no gráfico ocorreu isso, isso, isso. Observe que nesse primeiro gráfico aqui, ó, nesse primeiro gráfico aqui, você pode falar. Observe que os alunos que mais agridem, possuem ali 13 e 14 anos. Os alunos de 15 anos não agridem tanto. E aí você vai fazendo aí o seu relatório, certo? Do total pesquisado, quantos já agrediram? Meninas ou meninos agridem mais? Qual idade apresentou maior frequência na pesquisa? Quais os motivos para iniciar uma briga? E aí vai. São algumas perguntas, tá bom? São perguntas que os gráficos mostram as respostas. Então, nesse outro gráficozinho verde aqui, que também é um gráfico de barra, só que aí, no caso agora é a barra horizontal, não vertical, você observa os motivos da agressão. Então, qual é a maior quantidade que aparece aí do motivo de agressão? É a agressão por idade. Se você observar, existem 6 agressões por idade. Por tamanho do corpo, são 5. Por gênero, 2. Por raça, tem uma agressão. Então, um relatório com informações complementares torna-se rico em análise dos dados. Por exemplo, podemos falar os porquês de os meninos serem mais agressivos que as meninas. Sendo assim, a pesquisa amostral por si só não basta. Devemos ler e estudar sobre o assunto que estamos pesquisando. Então, pessoal, para você fazer essa pesquisa, você tem que ter toda uma fundamentação, toda uma leitura anterior sobre esse conteúdo, para você até poder fazer uma comparação e entender melhor os motivos dessas agressões, certo? Por que menina agride mais que menina? Por que o maior motivo de agressão é por idade? Por que o segundo maior é pelo tamanho do corpo, pela altura ou pelo peso? Enfim, então vocês têm aí N fatores aí que vocês podem enriquecer os seus dados amostrais, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui, pessoal. Então observe aí, ó, nesse plano vimos as 2 últimas etapas de uma pesquisa amostral. Não basta reunir os dados em uma tabela, é preciso a elaboração de um gráfico para apresentar os dados de maneira visual
de forma resumida e clara e de um relatório para que esses dados sejam interpretados e analisados, respondendo às questões levantadas na pesquisa e expor informações que complementam esses resultados, bem como a crítica ou não sobre esse assunto. Então, pessoal, não adianta você fazer só o gráfico, certo? O gráfico você pode chegar ali e ver os dados no gráfico, óbvio, mas para que sua pesquisa realmente faça sentido, você também deve fazer o quê? Um relatório daquele gráfico. Você deve fazer a interpretação dos dados que estão no gráfico, beleza? É exatamente isso a conclusão, esse relatório. É você fazer uma interpretação do que está sendo exposto nesse gráfico, beleza? Vamos voltar, pessoal, lá para aquela ideia da aula passada, do médico lá que recebeu alguns pacientes com dores abdominais. Então, observe o seguinte, o médico elaborou um questionário com o objetivo de encontrar o diagnóstico da dor abdominal que apareceram com mais frequência durante um mês com seus pacientes. Construa uma tabela organizando os resultados, considerando as dores que aparecem. Veja os resultados. Então, observe aí, pessoal, que nós temos alguns pacientes, Laura, João, Ana Maria, Guilherme, Sara, até lá embaixo no José. Aí o diagnóstico. Então, observe que uma chegou com cólica menstrual, outra com gastrite, outro com problemas na bexiga, outro com apendicite, outra de novo com cólica menstrual, gastrite, prisão de ventre, e aí vai indo. Então, vários motivos que causaram essas dores abdominais. Ainda teve a intensidade. A Laura, por exemplo, a cólica menstrual dela, qual foi a intensidade? Foi 4. 1 é fraco e 5 é forte. Então, 4 está chegando ali na forte. Observe que a Alice ali embaixo, ó, a Alice, cadê? Tá aqui. Alice, tá aqui, ó. Ela também teve cólica menstrual e ela falou que a intensidade da dor abdominal dela foi 5, ou seja, ela estava sentindo uma dor muito forte, beleza? Então vamos fazer uma análise desses dados. Então, observe aqui, ó, pessoal, se vocês analisarem, aqui eu tenho como ver, a Laura está com cólica menstrual, João com gastrite, lá embaixo, Lívia com prisão de ventre, aí vai. Só que está de maneira desorganizada, desordenada. A gente pode organizar esses dados de maneira que dê para entender melhor. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou tirar da tabela essas intensidades, eu vou analisar realmente só os diagnósticos, tá certo? Então, os diagnósticos, cólica menstrual, gastrite, apendicite, problemas na bexiga e prisão de ventre. Observe que só apareceram esses 5 diagnósticos. Só que a cólica menstrual apareceu 5 vezes, ou seja, a frequência dela é 5. A gastrite apareceu 6 vezes. Apendicite, 4 pacientes chegaram reclamando de apendicite. Problemas na bexiga, 2 pacientes. E prisão de ventre, também 2 pacientes. Então, olha só, o médico realizou uma pesquisa para identificar os diagnósticos mais frequentes de dores abdominais conforme demanda em seu consultório, no decorrer de um mês. Baseado na tabela, auxilia o médico a construir um gráfico e elaborar o relatório mediante os dados apresentados no gráfico e tabela. Então, vamos lá. A gente já viu um pouco aí do diagnóstico e da frequência. Então, pessoal, aqui eu fiz uma tabela, né? um gráfico, perdão, de colunas, no caso. Você vai observar o seguinte, ó, que aqui tem esse gráfico é frequência diagnóstico. É o mesmo gráfico que a gente está vendo aqui, ó. Beleza? Então, o tema do gráfico seria esse daí. Então, se você observar, no lado esquerdo aqui nós temos a frequência, ó. Essa parte aqui vertical nós temos a frequência e no lado horizontal nós temos aqui o diagnóstico. Então, observe que os dados que eu trouxe aqui nessa tabela aqui, ó, tá aqui. Ó, cólica menstrual, 5 pacientes, ó. Aqui, ó, 5 pacientes. Gastrite, 6. Apendicite, 4. Problemas na bexiga, 2. E prisão de ventre, também foram 2 pacientes. Então, pessoal, vocês podem observar que se eu tiver uma tabela, eu posso tranquilamente fazer ali um gráfico deles. E como seria, pessoal, um relatório possível para esse gráfico? Vamos tentar dissertar aqui um pouquinho dos
do relatório. Então, ó, é você pegar esse gráfico aí e fazer uma análise e descrever essa análise. Então, observou o quê? Que nesse consultório, no decorrer de um mês, apareceram mais pacientes com dores abdominais pelo motivo de gastrite do que por problemas da bexiga e prisão de ventre. Mas, em segundo lugar, também apareceu muitas pacientes reclamando de cólicas menstruais, alguns com apendicite e outros ali com problemas na bexiga e prisão de ventre. Então, você pode falar descrevendo cada passo. Então, pessoal, a gente pode perceber que a maioria dos pacientes que eles recebem aí, ou que ele recebeu nesse mês, foi pelo motivo de gastrite. A dor abdominal foi por motivo de gastrite, certo? Mas algumas mulheres reclamaram também de cólica menstrual. E se você perceber, está bem próximo, né? Ó, gastrite ali foram 6 e cólica menstrual foram 5. Então, ele pode ficar um pouco atento nessas dois tipos de dores abdominais, que ele recebe mais pacientes com esse tipo de dores. E aí ele pode fazer alguns outros levantamentos a respeito disso, beleza? Então vamos adiante. Tá dizendo aqui, pessoal, se você analisar, você tem aí 4 gráficos, né? Então, ó, Roberta, o rapaz falando com a moça aí, ó, Roberta, estou observando esses pontos azuis e ainda não entendi por que estão assim. Aí a Roberta responde para ele, pois é, Cauê, difícil interpretar o gráfico sem algumas informações. A única coisa que percebi é que os pontos vermelhos se comportam diferente dos azuis. Mas por quê? Então, pessoal, se você analisar aí nesses gráficos aí, eu não tenho tema do gráfico, então eu não sei nem o que está fazendo, o que se diz respeito desse gráfico. Eu não sei o que significa essa parte aqui horizontal, esse que vai do 1 até o 12, eu não sei o que significa isso. E também não sei o que significa essa parte do 40 até o 75. Então, o que está faltando no gráfico? Está faltando o tema e o objetivo de estudo. O que significa os pontos estarem espalhados pelo gráfico? Qual o nome disso? Então, você não tem como falar isso. Então, qual a diferença dos pontos azuis e dos pontos vermelhos? E qual é a semelhança do comportamento desses pontos? Então, a gente não consegue ter uma análise. A única análise que você pode ter aí é que se você pegar o primeiro ponto azul aqui na esquerda e o último lá em cima, você consegue perceber um crescimento. E no vermelho a mesma coisa, no primeiro gráfico. E também no azul, lá o primeiro lá da esquerda até o último da direita, você está tendo em relação aos dois um decrescimento. E também no gráfico 2 ali do vermelho também há um decrescimento. Então você pode falar somente isso. Mas o que realmente significa, a gente está sem informações no gráfico para poder dar falar isso para vocês. Então vamos aqui. O gráfico abaixo aponta a evolução do desmatamento da floresta amazônica nos últimos 13 anos. Veja o gráfico. Então, nós temos aqui o desmatamento da Amazônia. Então observe, pessoal, que aqui eu já tenho um tema, ó. O tema aqui é o quê? Desmatamento da Amazônia. Observe que eu tenho aqui na horizontal os anos, ó, de 2004 até 2016. Se você observar, são 13 anos, como ele falou na questão lá em cima lá. E aqui nós temos os desmatamentos por quilômetro quadrado, ó, que é a quantidade de desmatamento, certo? Então observe o gráfico, analise e responda às questões. Então, você consegue observar aí, certo? Então vamos aqui para o questionamento. Qual o ano com maior área de desmatamento e de quanto foi essa área? E o da menor área? Então, pessoal, o que teve a maior área de desmatamento foi no ano ali de 2004, ó, se você analisar, e foi ali 27.772, está aqui, ó, o resultado. E a menor, quem foi a menor foi aqui, ó, em 2010, que foi 700, né, ó, 700 quilômetros quadrados, né, o desmatamento em quilômetros quadrados. Foi lá em 2010 e foi o valor de 700. Beleza? Vamos voltar aqui novamente para a pergunta. Letra B. Está correta a afirmação de que as áreas desmatadas na Amazônia diminuíram no decorrer dos anos? Justifique sua resposta mostrando em quais anos observa
essa diminuição. Pessoal, a gente não pode afirmar que as áreas desmatadas da Amazônia diminuíram no decorrer dos anos. Não, porque, ó, se você analisar, de 2004 a 2005 diminuiu, de 2005 para 2006 também diminuiu, de 2006 para 2007 também diminuiu. Mas se você observar, de 2007 para 2008 já aumentou. De 2008 para 2009 diminuiu, de 2009 para 2009 diminuiu, só que de 2010 para 2011 aumentou, certo? Então, o gráfico nos mostra que tem anos que diminui e que aumenta, mas não só diminui, certo? Observe o comportamento do gráfico considerando os períodos de 2002 a 2010 e 2010 a 2016. Faça uma análise crítica desses períodos e utilize a argumentação própria para justificar possíveis projeções para os anos de 2017 e 2018. Então, estava em 2002 até 2010, né? Então, nós vamos analisar que ele foi decrescendo, crescendo um pouco, decrescendo, mas se você observar, de 2010 para frente, ele não tem uma queda brusca, como teve aí de 2004 para 2005, certo? Ele está tendo muito aumento e muito crescimento, pouco decrescimento, aí cresce de novo, diminui de novo. Então, uma projeção que a gente pode fazer para os próximos anos, aí, como ele falou na questão aí, 2017 e 2018, é um crescimento do desmatamento por quilômetro quadrado. E a letra D, com base nas informações do item C, é correto afirmar que os dois períodos comportam-se da mesma maneira? Claro que não. Justifique considerando os pontos no gráfico. Como eu já expliquei para vocês, né? O que significa quando olhamos para o contexto da questão? O que isso pode impactar na nossa vida? Então, pessoal, vocês podem analisar, como eu falei para vocês, que no decorrer dos anos, esse desmatamento vai só aumentar. E isso pode trazer muito prejuízo para a nossa fauna e flora e até para a gente também, certo? Então, vamos dar continuidade. Então, observe aí, ó. Esse gráfico aqui, aí a moça falou, né? Com o Cauê. Cauê, você notou que no gráfico não temos apenas linhas que decrescem, ou seja, que caem? Risquei com a cor verde para facilitar a visualização. Então, pessoal, se você analisar, essas linhas de cor verde aqui, ó, são áreas que há um crescimento, né, no desmatamento. Sim, no segundo período do gráfico, após 2010, conseguimos observar mais segmentos que crescem. Isso quer dizer que houve mais aumentos no desmatamento na Amazônia que no primeiro período. Então, você pode fazer também esse tipo de análise nos gráficos, beleza? Então, vamos adiante. Então, concluímos então que os pontos de dispersão... Pessoal, isso aqui, esse gráfico aqui é chamado gráfico de dispersão, tá? Tem esses pontinhos aí. Concluímos então que os pontos de dispersão são os pontos que apresentam-se espalhados pelo gráfico e que através do comportamento deles podemos perceber e concluir características apresentadas em um contexto. A dispersão tem o intuito de mostrar o quanto uma variável influencia na outra e que essa influência gera o crescimento ou decrescimento dos dados. Foi isso que a gente acabou de ver, beleza? Então, pessoal, temos aqui esse questionáriozinho aqui, ó. O gráfico abaixo mostra uma pesquisa feita pelo médico em seu consultório sobre o diagnóstico das dores abdominais, aquele mesmo questionário que nós fizemos. Ele observou como resultado da pesquisa que os diagnósticos que mais apareceram foram os seguintes. Então tá aí o gráfico, né? Então, o que está acontecendo com os pontos apresentados no gráfico? Estão aumentando ou diminuindo? Descreva o que acontece em cada parte. Então, se você observar, pessoal, nessa primeira parte aqui, há um aumento, né, ó, de cólica menstrual para gastrite, há um aumento, e aqui há sempre um decrescimento. Só que quando chega nesse ponto aqui para frente, ele se mantém constante. Por quê? Porque aqui na cólica menstrual teve 5 pacientes que reclamaram dessa dor, na gastrite foram 6, na apendicite foram 4, e aqui no problema na bexiga e na prisão de ventre foram 2. Por isso é que se manteve constante. Então vamos lá. Qual o diagnóstico apresentou menor frequência? Menor frequência foi problemas na bexiga e prisão de ventre. E qual apresentou a maior? Gastrite. Considerando que o médico realizou essa pesquisa para alertar a comunidade sobre qual diagnóstico é a mais comum e alertá-lo sobre a prevenção, quais tópicos você abordaria nessa campanha? Então nós abordaríamos aí, pessoal, que eles procuravam mais
o médico esses dois tipos de diagnóstico, cólica menstrual e gastrite. Então você poderia alertar a respeito dessas duas formas de sentirem dores abdominais, beleza? Então, galera, vamos aqui agora para um questionário. Vou fazer aqui uma questãozinha com vocês, tá bom? Vou deixar um tempinho para vocês fazerem essa questão, 1 minutinho para vocês responderem e eu volto com a solução desse exercício para vocês, tá bom? Pessoal, nós vamos observar ali o pontinho vermelho ali, está no ano de 2012. Então, foi o ano que teve o menor desmatamento nessa região da Amazônia aí, certo? Na letra B, em que ano ocorreu o maior desmatamento na Amazônia? Então, em que ano ocorreu, nós vamos observar aqui no gráfico, ó, foi no ano de 2005. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 2005. Ele pergunta ainda mais, na letra B, a quantos quilômetros quadrados aproximadamente corresponde a área desmatada nesse ano? Então, se você observar, ali no gráfico, ó, esse valorzinho aqui, ó, 19.014, né, ó, quilômetros quadrados, beleza? Aí ele pergunta, de 2011 a 2012, qual foi, em quilômetro quadrado, a redução da área desmatada na Amazônia? Se você observar, de 2011 foi 6.418, em 2012 4.571. Basta a gente fazer uma simples subtração, certo? De 4.571. 4.571. Então subtrai, né? Ó, 8 menos 1 dá 7. Não dá para tirar 7 de 1, então aqui vai ficar 11, né? Ó, e aqui 4. 11 menos 7 dá 4. Tomar um emprestado aqui também. 14 menos 5 dá 9. E 5 menos 4 dá 1. Então, qual foi de 2011 para 2012, qual foi em quilômetros quadrados da redução? A redução foi de 1.947 quilômetros quadrados, beleza? Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Forte abraço e fiquem com Deus. Fala, moçada, tudo bem? Grande alunado do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Francisco Rufino aqui na timeline de vocês, adentrando a salinha, o quarto, o celular de todos vocês para nossas últimas aulas televisionadas aqui, tá bom, pessoal? Espero que vocês façam bom proveito da aula de hoje. Nós vamos dar continuidade utilizando o gênero tirinha, não é? Vocês viram aí que anteriormente nós falamos de uma série de gêneros muito próximos a este. Falamos de charge, cartoon, HQ e agora tirinha. Nós vamos trabalhar
do ponto de vista linguístico, nesta tirinha, a questão da regência verbal, das expressões nominais e verbais que exigem algumas preposições. Isso é regência. Vem com a gente, a aula está super planejada, super legal e vocês vão gostar demais. Chama o coleguinha, chama o primo, o irmão, a irmã, o pai e a mãe e assiste comigo essa aula que está muito massa. Vamos aqui para a nossa bancada, para a nossa aula de hoje. Então, conforme vocês veem aí, e planejado e comentado, nós vamos trabalhar a regência. Professor, mas o que significa a regência? Regência vem da palavra reger, não é? Aquele que manda. O que é o regente numa banda? É ele que determina a nota, o tom, enfim, ele organiza. A regência verbal ou nominal é mais ou menos parecido com isso. É exatamente uma expressão verbal ou nominal que comanda, que manda, que exige que determinada expressão o complemente, seja seguida ou não de preposição. Isso é regência verbal. Assunto, caro colega, que você vai ter que dominar e vai ter que ver para o resto da sua vida. Porque todo e qualquer concurso público que você for fazer, ou todo e qualquer exame ou prova de exame que você for fazer, vai aparecer questões relacionadas a esse assunto gramatical. Então é muito importante. Essa aula serve para ti, como serve para os teus parentes também, tá certo? Quem tiver aí pode assistir. Certamente alguém adulto que vai fazer um concurso público vai precisar conhecer esse assunto. E o que é que vamos estudar? Propriamente dito, professor, na sua aula hoje de português, conceito de regência verbal, exemplos de regência verbal, transitividade verbal e resoluções de questões com tirinhas, envolvendo esse assunto gramatical que é a regência. Vou utilizar a tirinha, porque a tirinha é exatamente o gênero textual ao qual nós estamos trabalhando essa semana anterior também, tá certo? Vamos com calma. Primeiramente, essa professora simpática quer conhecer vocês e dizer para vocês o que é regência. Conforme nossa pauta anterior, vamos partir do conceito. Regência é o estudo que envolve, deixa eu preparar também aqui, a minha canetinha, né? Eu gosto de riscar. É o estudo que envolve uma relação. Então a palavra relação no conceito é bastante forte. É porque realmente vai ser a relação desse verbo ou desse nome com o seu complemento. A relação de dependência, a palavra dependência também é muito forte nesse conceito. Entre uma palavra, essa palavra é um verbo ou um nome, aí nesse caso, se for verbo, a gente chama de regência verbal. Se for nome, a gente chama de regência nominal. Fácil, não? E seus complementos. Pronto, então, o que está aqui destacado, eu vou botar em quadro. Em quadro é melhor. O que está enquadrado por mim, são os elementos mais importantes desse conceito. Porque se alguém te perguntar daqui a pouco, rapaz, tu assistiu a aula hoje de quem? Rapaz, assisti a aula do professor Rufino. Rapaz, ele falou de quê? Ele falou de regência verbal. E o que é isso, hein? Aí tu vai, ó, lembrar das palavrinhas relação, dependência, palavra, complementos. Aí é claro que essa palavra tu vai ter que lembrar que pode ser um verbo ou um nome. Ou então tu pode simplesmente trocar a expressão palavra pela expressão verbo. Rapaz, regência é a relação de dependência do verbo com o seu complemento. Pronto, show, técnico, um conceito massa que tu deu aí para quem te perguntou, tentando te testar. Essa relação pode ser expressa diretamente sem preposição, aí já é um detalhe a mais, aí é que você querer aprofundar,
porque de fato isso é muito importante. Essa relação que tu já sabe, que é de dependência entre o verbo e o seu complemento, ela pode vir ou não acompanhada de preposição. Preposição é uma palavrinha curta que serve para ligar verbos a nomes, nomes a verbos, nomes a seus complementos. É uma palavrinha invariável que liga palavras, não é? Ou expressões. Então, preposição tu conhece, o de, o com, o em, o na, o pelo, por, o a, craseado, o ao. São palavrinhas chamadas de preposição. Então, nós vamos nesta página, nesta tela próxima, continuar trabalhando o estudo da regência verbal. Interessante perceber alguns exemplos, né? E este simpático aluno aí quer te mostrar alguns exemplos. Olha só que legal, cara. Foca nisso aqui. Faz o print aí da tua tela do celular ou fotografa aí tua TV de 52 polegadas na tua sala. Cuidado, não risque. Tu não é doido? Vai riscar a TV do teu pai não, cara. Veja só que tela mais massa. O pessoal do Twitter está estudando também. Essa hora eles já fotografaram. Veja só o seguinte. Cara, alguma vez na vida, tu já disse que gosta. Não disse? Rapaz, eu gosto. Rapaz, automaticamente alguém vai perguntar de quê? Olha só. Então essa necessidade oriunda dessa pergunta de quê torna o verbo gostar um verbo transitivo. Transitivo, Rufino. Esse nome é muito novo a meu linguajar. Transitivo porque transita, faz um trânsito entre ele mesmo, o verbo, e seu complemento. Por isso transitivo. Aí, ele pode ser classificado como transitivo direto ou transitivo indireto. Fácil, hein? Transitivo indireto é quando há a presença de uma preposição entre o elemento que tu gosta, que nesse caso é livros, e o verbo. Ora, bolas. Quem gosta, gosta de. No nosso caso aqui, livros. Quem gosta, gosta de livros. Gosto de livros. Então, entre livros, que é o termo regido, e o verbo gostar, existe entre eles dois uma preposição. Portanto, aqui está o conceito de transitividade verbal. Gosto de livros. Agora, eu posso simplesmente dizer, rapaz, eu leio. Tu disse agora eu gosto. Aí eu te perguntei de quê? Agora tu disse, rapaz, eu leio. Lê o quê? Bula de remédio? Eu pergunto, lê o quê? Porque quem lê, lê algo. E não de algo, né? Então já houve uma diferença natural na regência desse verbo. Esse verbo ler, ele já não rege o elemento necessitando de preposição. Não rege. Portanto, livros não tem nada que interfira entre o verbo ler e a palavra livros. Não há uma preposição. Se não há, nós dizemos que esse verbo ler é um verbo transitivo direto. E aqui o termo regido, ó, é o seu complemento, não é mesmo? É o complemento nominal, ou melhor, verbal aí, do verbo. Cresci aqui na tela, ó, tô mexendo com a mãozinha para que tu veja direitinho como é que funciona. Voltando ao normal. Oferecemos. Quem oferece, oferece alguma coisa, não é mesmo? Mas quem oferece, oferece alguma coisa a alguém, porque tu vai oferecer uma coisa a ninguém, não existe isso. Então nós chamamos esse verbo de bi. Ele é bitransitivo. Bi é dois, pessoal. Por que bitransitivo? Porque ele transita para dois complementos, ó. Ele vai transitar aí para o primeiro complemento, que é bolsas de estudo,
é o primeiro termo regido, nós chamamos isso então de objeto direto. Aí, em outro momento a gente foca nisso. Aos melhores alunos. Então, veja que gosto e ler não tem o termo regido 2, porque não há necessidade. Quem gosta de ler livros, pronto, acabou a história. Quem lê, lê livros, pronto, acabou a história. Agora, quem oferece, oferece algo a alguém. Beleza, Rufino, entendi, cara. E quem necessita? Se eu chegar pra ti na tua casa hoje mesmo, depois dessa aula aqui, bater na tua porta, cara, aluno, velho, não, mas eu tô necessitando, ó. De quê, professor? De um copo d'água, de água, de paz, de férias. Então veja que o verbo necessitar só rege um termo, né? E esse termo é seguido de preposição. Gostei, Rufino, ó, tô entendendo. Então esse verbo é transitivo, porque pede um complemento paz e tem uma preposição. Ele é transitivo, então, indireto, porque entre ele e paz tem uma preposição. Entreguei. Se tu chegar e dizer entreguei. Entregou o quê, camarada? Entreguei o boletim. Ah, mas eu não fico satisfeito. Eu vou te perguntar a quem. Olha aí. Eu entreguei o boletim aos meus pais. Detalhe, assim como oferecemos e entreguei. A preposição está presente no segundo elemento, não é mesmo? Ó, o segundo elemento é que tem a preposição aos. Então o objeto direto é esse segundo aqui, indireto, desculpa. O objeto indireto é esse aqui, ó, porque é ele que contém a preposição. É ele que contém a preposição. O primeiro elemento regido, o primeiro termo regido, não tem preposição aqui no entreguei, ó. O, alfinesse o, isso aqui não é preposição, isso aqui é um artigo. Então tá de boa. Ele é o objeto direto. Rufino, entendi o que é isso, cara, transitividade verbal. Olha, me explicaram o ano inteiro e eu nunca entendi o que é isso aí. Pois é, cara, isso é isso. Da mesma forma que acontece com os verbos, acontece com os nomes. Mas é natural que com os nomes, geralmente, vem uma preposição. E nunca chame complemento de nome de objeto. Não, direto ou indireto, não existe essa expressão para complemento de nome. Os complementos do nome vão ser chamados de quê? De quê? De quê? De quê? Duvido se tu sabe. Ora, bolas. Se é complemento de nome, tio Neemias, só pode ser o quê? Complemento nominal, não é não? Fácil. Então pronto. Temos dúvida. Dúvida é nome, ó. É um substantivo abstrato. Quem tem dúvida de algo. De que ela virá. Legal. Ó, o dia aqui, ó. Preposição. Isso aqui é um complemento nominal. Toda essa expressão aqui é um complemento da palavra dúvida. Ó, todo esse complemento aqui é um complemento da palavra dúvida. Tenho medo. Medo é nome. Medo é um substantivo abstrato. Tenho medo dos maus políticos. Eu também. Os caras são sem juízo. Eu ia dizer outro nome. Então, medo. Tenho medo dos maus políticos. Meu amigo, e tenha mesmo. Há receio. Você tem receio de novos contágios. Opa, claro, o Piauizão aí, ó. Como o mundo também, o Brasil está vivendo aí uma onda de novos contágios. Então eu tenho receio de novos contágios. Continue usando sua máscara. Estou aqui sem máscara porque eu estou sozinho no estúdio. A galerinha tá lá no Twitter, só controlando aí meu áudio e minha imagem, ó. E o tio Neemias aí também, organizando todos os professores. Então veja, há receio de novos contágios. Isso é nome. A entrega, quem entrega, né? A entrega das cestas. Aí eu transformei o verbo entregar em um nome. Complemento nominal. Beleza, Rufino, gostei, cara. No estudo da regência verbal, o termo regido é o complemento do verbo, óbvio. Observe que, às vezes, o termo regente exige um complemento com preposição. Isso aí tudo eu já expliquei, né? Nós não vamos redizer o que já foi dito. Ainda sobre transitividade verbal, que eu já aproveitei e expliquei aqui todo dentro disso aqui. Já disse o que é transitividade verbal. Aí você tem que ser gente fina para ter entendido e ter compreendido, tá certo?
ou se tem alguma dúvida, me perguntar depois aí via celular ou mesmo fazer uma pesquisa no Google. Mas para finalizar essa coisa da transitividade verbal, eu trouxe essa questãozinha aqui, ó. Vamos analisar as orações. Primeira oração. Choveu muito ontem. Choveu. Ei, pessoal, choveu. Chove lá fora. Choveu muito ontem. Chuva mesmo. Verbo de fenômeno da natureza. Fica ligado. Isso é um verbo de fenômeno da natureza. Quero dormir. Beleza. Fim dois verbos. Só que esse verbo aqui está em forma de uma oração reduzida de infinitivo. Quero isso, quero dormir. Beleza. Respondi. Respondi às questões da prova com cuidado. Beleza. Gostamos. Quem gosta, gosta. Tu aprendeu lá? De. Então tá certo. Sempre vai aparecer o de, meu amigo. Gostamos de filmes românticos. Beleza, aguenta aí. Oração 4. E última oração, agradeço. Quem agradece, agradece algo a alguém. Essa ordem pode ser inversa. Então o que é que eu agradeço? A audiência. A minha audiência. Estou agradecendo a minha audiência aos alunos. Troquei ouvintes. Beleza, aos ouvintes. Vocês são alunos e ouvintes ao mesmo tempo. Então eu agradeço a audiência aos ouvintes. Legal, Rufino, entendi. Agora vamos analisar, de um por um. Esse verbo, chove, pessoal, o que chove, chove. Não tem a mesma vibe de quem gosta, gosta de. Tá entendendo? Então o verbo chover, ele é intransitivo. Eu coloco um in. Geralmente nas palavras que eu coloco um in, eu estou negando essa transitividade. Ou seja, não tem transitividade. Muito ontem são advérbios, não são complementos verbais. Então eu já digo que esse verbo aqui, o primeiro, o é VI. É verbo intransitivo, porque ele não pede complemento. Agora veja, quem quer algo. Quem quer algo. Todo verbo ação de querer tem seu objeto. Quero água. Quem quer algo. Verbo transitivo. Aí, ó, vamos botar o código. Verbo transitivo direto, né não? Porque não tem preposição. Beleza, olha os códigos. Primeiro é VI, verbo intransitivo, entendi, porque não tem complemento. Respondi às questões da prova com cuidado. Então tudo isso é o objeto, ó. Opa, identifiquei uma preposição por causa dessa crase. É o a mais o artigo feminino as. Quando tem o a mais as, formou a crase, as. Então tem preposição na jogada. Se tem preposição na jogada, então é verbo transitivo indireto. Legal, fino. Então verbo transitivo. Eita, Alfino, eu vou ter que fazer uma pesquisa aí, que minha cabeça já tá sendo embaralhada. Cara, isso aí... Mas basta tu estudar, cara. Isso aí não é coisa de outro mundo, não. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosta de filmes românticos. É o objeto indireto. Então esse verbo, ele é também verbo transitivo, porque pede complemento indireto. Vai aprendendo aí, Twitter. E a última. Agradeço aos ouvintes, à audiência. Opa, tem dois. Se tem dois, eu vou chamar de VTB, não. Verbo transitivo, bitransitivo, não é VBI, não. É verbo, o código é esse. Transitivo, direto e indireto. VTDI. Filho, pode ser VTID? Pode. Tá aí o código. Agora vamos só escolher a alternativa. Letra A, verbo intransitivo. Bate. Depois, verbo transitivo direto. Bate. Bateu. Letra A ainda. Verbo transitivo indireto. Opa, bateu. Tá batendo com o nosso código. Depois, verbo transitivo indireto. Opa, bateu de novo.
Olha aí, é um joguinho. Depois, verbo transitivo direto e indireto. Morreu Maria dos Preás. Letra A de aluno. Legal, professor Rufino. Gostei, cara. Show de bola. Uma aula dessa, não aprender verbo transitivo, não aprende mais não. Pois bem, aqui nós temos uma tirinha, que tu já deve estar lendo aí, os balões. Por que você se casou com a mamãe? Porque eu nasci, é a fase de vocês. Não, já passaram, né, dessa fase? Criança pergunta os porquês. É o momento dos porquês. Porque eu nasci, porque a Luzia nasceu antes de mim, porque você usa bigode. Porque o vizinho tem um carro mais bonito que o seu. Porque há canais de TV que eu não posso assistir. E o cara sai engasgado. Nós falamos das onomatopeias na aula anterior. Augustinho está na idade do porquê, não é? Aí, ó, os gatinhos aí vendo o pai e o filho conversando. Sim, e o papai está na idade do porquê comigo. Ou seja, logo perguntar para mim, vai perguntar para tua mãe, menino. Porque tem perguntas aí capciosas que eu não vou vou ter receio de responder. Vamos analisar o verbo ter, pessoal. Na expressão, o vizinho tem um carro. Ó, cara, não tá difícil não, viu? Eu não aceito, porque eu já dei o conteúdo. Tu tá ligado que quem tem algo. Aí nesse caso, o vizinho tem um carro. Eu vendo esse um é uma preposição? Não, é não. Esse um é um artigo indefinido. Se não é preposição, logo, isso aqui é um objeto direto. E o verbo ter é um verbo transitivo direto. Ora, beleza, mas não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando algo mais fácil. Tem como complemento do seu sentido vizinho? Claro que não, que coisa tola. Tem, não, tem é o próprio verbo. O um, não, o um sozinho não. Porque o um sozinho, se fosse carro sozinho, ainda até ia. Mas o um só é um artigo indefinido. O elemento mesmo, o objeto de ter aí, da coisa que é tida, é carro. Então, beleza. Um carro é a nossa resposta que completa o verbo ter. Fácil, não? Alinhando a teoria sobre o conceito de transitividade com a própria execução da expressão. Minha tia Edna tinha um mau costume. Ela gostava de chupar o dedo, mas não o dela. Devia viver muito, muito sozinha. Os balões de fala do Garfield é sempre assim, de pensamento, não é? Porque ele tem preguiça até de falar, eu acredito. Ele é tido como gato preguiçoso, manhoso, dengoso. No segundo quadrinho, aí você tá vendo que é esse. O termo que completa o verbo gostava. Ah, cara, ficou fácil. Se eu tivesse perguntado, mas eu não posso. Verbo gostar, porque não é assim que a Prova Brasil ou qualquer outro exame está fazendo essa pergunta. Concurso não, pergunta mesmo isso aí de forma mais direta. O verbo gostar é transitivo, direto ou indireto? Não, não vou perguntar isso. Mas eu vou perguntar o que faz o complemento dele. Porque à medida que eu pergunto o que faz o complemento dele, eu já estou dizendo que essa coisa que faz o complemento dele já é o objeto indireto, né? Então eu não posso elaborar a questão simplesmente perguntando se o complemento é indireto ou direto, se é com uso de preposição ou não. Não, não posso. Então eu vou te perguntar exatamente o quê? O que faz o sentido do verbo gostar no contexto do segundo quadrinho? É claro que ela, a tia do personagem aí, gostava de chupar dedo. Ó, eu deixei o de, tirei da jogada, só para focar na expressão chupar dedo, que é o elemento principal. Porque esse de já é exigido pelo verbo gostar. Porque quem gosta, gosta de. Fácil, Rufino. Gostava de chupar dedo. Essa questão já caiu no Enem, eu adaptei para vocês. O afinador de piano. Ah, entra. Esse é o piano. Então chega um cara, maleta, um profissional, bate na porta e se identifica como afinador de piano. Aí a pessoa, entra, estou esperando mesmo. Esse é o piano, ele fala. Quero que ele fique dessa finurinha assim.
para não atravancar a sala, ou seja, não ocupar espaço, né? Rapaz, um afinador de piano é um cara muito tido com a arte, com a música. E um cara vir mandar um afinador de piano cortar o piano, porque o entendimento é esse, o humor da tirinha, para que o piano fique pequenininho, bem fino, para não ocupar espaço na sala. O que é que o afinador de piano, qual foi a reação do afinador de piano? Lascar-lhe o piano na cabeça desse ignorante que está mandando, mas também um afinador de piano e esse cara não souberam se entender, né? Mas vamos aqui ao que pede a tirinha do ponto de vista linguístico, da regência. Na tira em questão, há um verbo que necessariamente precisa de seu complemento. Claro, necessariamente, para que o sentido seja completo. Esse verbo está indicado em... Ou seja, eu trouxe expressões dos balões e botei aqui para ver se tu consegue identificar dentro da frase dos balões, se dentro dessa frase tem o verbo que necessariamente pede complemento. Tá vendo a maneira capciosa como eu adaptei a questão? Agora é contigo, cara. Tu tem que acertar. Tu, moça, jovem, rapaz, mãe, pai, filho. Eu também sou da família. Então, esse verbo está indicado em afinador de piano. Quero que fique dessa finura. Esse é o piano para não atravacar a sala. E aí, galerinha? Onde é que há um verbo, né? Afinador não vem não, que não é verbo. Afinador é um substantivo. Então, de piano já seria um complemento, né? Nominal. Então, eu estou me tratando de verbo. Esse é o piano, esse não é verbo, né, pessoal? E o verbo ser necessariamente não pede complemento. Então, veja, há um verbo que necessariamente pede complemento. E vocês já identificaram qual é? O verbo querer, pessoal. Porque toda vez que tu diz para tua mãe quero, logo vem em seguida a coisa querida, a coisa que tu queres, não é? Nesse caso, que necessariamente exige complemento é o verbo querer. Portanto, letra B de aluno. Tá doido, professor? Sabe mais ler, não? Aluno começa com letra B? Claro que não, o avexado. Letra B de aluno bom, boníssimo. Tá certo? Dá tempo mais uma, será? Vamos lá. Se lembra de como você prometeu que se eu me casasse com você, teria uma vida de conto de fadas? Isso a Helga falando pro Argar. Sim, até agora eu só tenho vivido um conto de terror. Eles vivem em total pé de guerra, esse casal. Eles são fantásticos. A Helga e o H são casais vinques, brutos demais, meu amigo, no tempo da pedra. Na tira o trecho, se lembra de como você tem semelhança de regência com o que está posto em... Eita, essa aqui é mais capciosa, eu precisaria de bastante tempo, meu tempo está se esvaindo aí. Procura-se bons mecânicos? Semelhança, não é esse si, porque esse si aqui, ele é um si diferente desse aqui. Isso aqui, ele é pronominal, né? Ele é, vamos dizer assim, um pronome. E esse aqui já é um índice de indeterminação do sujeito. Logo, não se assemelha. Não se venda por nada. Conserta-se aparelho. Aí, pronominal, não é? Está na letra B de bola. É o que se assemelha ao que está lá. Se lembra de como você, né? Quem se esquece de ó. Sempre a gente tem que colocar o pronome. Quem se lembra de. Pessoal, prometo em outra oportunidade focar mais nesse assunto, porque sei da grandeza gramatical e da complexidade do labirinto que ele gera em vossas mentes. Tá certo? Fique em casa e até a próxima.
Salve, salve, meninada do 9º ano! Estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Então, hoje a gente vai trabalhar com a revisão dos nossos conteúdos do mês de dezembro, tá bom? Então, fica todo mundo ligado. Eu sou o professor Luiz Carlos, já quero deixar aqui meu abraço para todos vocês, especialmente para os nossos alunos lá da Escola Municipal São Sebastião. Grande abraço para vocês. Vamos lá? Bem, hoje a gente vai fazer uma revisão daqueles conteúdos que a gente estudou durante este mês de dezembro, tá certo? A gente viu vários aspectos sobre a organização do espaço mundial e a gente vai dar uma passadinha rápida sobre esses aspectos que a gente viu e vai fazer algumas atividades para a gente ver como é que está o nosso aprendizado, tá bom? Então, quais são os temas da nossa revisão, das nossas aulas anteriores que a gente vai retomar? Intercâmbios globais, a gente vai voltar a falar de globalização, a gente vai falar das transformações espaciais na sociedade urbana industrial europeia, tá bom? Que a gente também conversou bastante, e ainda sobre o espaço urbano europeu, tá certo? Então, a gente vai tocar nesses 3 pontos e vai trazer, ao final, algumas questõezinhas para a gente testar os nossos conhecimentos aqui, tá bom? Bem, sobre a globalização, eu sei que está todo mundo craque aí em globalização já, mas vamos relembrar aqui 3 pontos que são fundamentais. É a integração, a globalização é a integração entre os diferentes lugares do mundo, permitindo diferentes fluxos, tá? A gente falou muito de interligação, de fluxo de capital, de pessoas, de mercadorias. Então, esses fluxos, eles acontecem graças a um conjunto de infraestruturas, que são as redes. Lembram das redes que interligam as diversas partes do mundo? Então, globalização, a gente explica dessa forma. É possibilitada pelos meios de comunicação e transporte cada vez mais modernos. Então, a globalização, ela não veio só com a terceira revolução industrial, mas a modernização que aconteceu no final do século XX proporcionou uma intensificação desses fluxos. Então, só dá para falar em globalização falando de meios de comunicação e meios de transportes, tá bom? Então, atentos para isso. Globalização tem tudo a ver com meios de comunicação e de transporte. E está ligada à expansão do capitalismo, desde as grandes navegações até as revoluções industriais, até os dias de hoje, a gente tem aí a globalização relacionada ao processo de expansão da acumulação capitalista, do comércio, tá certo? Então, as relações comerciais que elas vão se estabelecer mundialmente, isso aí é uma franca expansão do capitalismo, chamado hoje de capitalismo globalizado, tá bom? Então, essas 3 características resumem assim pra gente rapidaço sobre a compreensão sobre globalização. Cidades, vamos falar um pouquinho mais de cidade, novamente, tá? O que é a cidade? Como é que ela se define, tá? As primeiras cidades, elas que surgem na antiguidade, vocês já estudaram as cidades antigas aí na história, as civilizações mais antigas, viram que as cidades, elas não são a invenção da modernidade. As cidades existem já há muito tempo. Então, as primeiras cidades surgiram há milhares de anos, sendo bastante diferentes das que a gente tem hoje, das que a gente conhece hoje, das cidades modernas. Então, a partir do século XVIII, a gente tem uma mudança muito significativa que é proporcionada pela primeira revolução industrial, que é o advento das primeiras indústrias, lá na Europa Ocidental, Inglaterra e tal. Isso tudo vai proporcionar o quê? Um crescimento acelerado da população urbana, êxodo rural, intensificação das atividades econômicas da cidade, e isso aí vai explodir o que a gente chama de urbanização, lá na Europa Ocidental, porque aqui no Brasil a gente vai ter esse processo acontecendo um pouco depois, um pouco mais lentamente, tá bom? E a partir da primeira revolução há o quê? Há um aumento do número de cidades e crescimento populacional nos centros urbanos. As cidades tanto crescem, as que já existiam, como vão surgir outros centros urbanos. E aí a população mundial, ela vai aos poucos se tornando urbana. Primeiro naqueles países que se industrializaram primeiro e depois naqueles países que vão se industrializando ao longo do século XIX, ao longo do século XX, tá certo?
E aí nós temos ainda, a partir de tudo isso, graças a tudo isso, grandes transformações no espaço geográfico. O ser humano desde sempre transforma o espaço geográfico. E a partir da indústria, a partir das grandes aglomerações urbanas, essa organização, essa transformação do espaço, ela é muito mais intensa, tá certo? Haja vista aí as grandes metrópoles, as grandes cidades, que são espaços profundamente modificados pelo ser humano, tá bom? E sobre a urbanização europeia, o que a gente tem a dizer? Algumas características. A Europa, ela se urbaniza graças ao processo de industrialização. A primeira revolução industrial, ela acontece, se inicia na Europa, então a Europa ocidental é a primeira região, o continente do mundo que acontece o processo de industrialização e logo vai ser também a pioneira na urbanização. É o primeiro continente a passar pelo processo de urbanização, como a gente já falou, se é o primeiro que se industrializa, e a industrialização ela traz a migração das pessoas para a cidade, o processo de urbanização. Então, a Europa Ocidental também vai ser o primeiro continente a passar pelo processo de urbanização, que é esse processo onde a população urbana supera em número percentual a população rural. E aí o continente europeu é o que mais concentra cidades globais. Lembra o que é cidade global? É aquela que tem uma representatividade, uma importância, uma relevância global, tá certo? Então, uma cidade muito importante globalmente é Paris. Então, Paris é uma cidade que tem uma importância global. Então, as decisões tomadas em Paris, a economia de Paris, ela repercute para além da cidade, para além do país, que é a França. E outras cidades também, como Milão, tá? Como Frankfurt, na Alemanha. Então, são cidades que têm uma importância global. E a Europa é o continente que mais concentra cidades globais, quer dizer, cidades importantes no contexto internacional, tá bom? E aí, as primeiras regiões industriais, ou melhor, as principais regiões industriais, as maiores, as mais dinâmicas, elas também são as que concentram, as que possuem os maiores aglomerados urbanos, tá certo? Então, se as regiões industriais são mais intensas, são mais dinâmicas, são mais fortes economicamente, logo que ali vão se concentrar os maiores aglomerados urbanos. E aí, esse aglomerado urbano, só um detalhe, ela não é necessariamente uma cidade só. Às vezes são várias cidades que estão em torno de uma região industrial, tá? Formando aí uma grande concentração urbana que a gente chama de zona metropolitana, área metropolitana, tá bom? Então, a gente tem essas aglomerações urbanas que não é necessariamente uma cidade só. Às vezes são várias cidades que estão ali em torno de uma região industrial. Bem, agora a gente vai ter aqui algum exercício com algumas questões para ver o que a gente aprendeu sobre esses aspectos que a gente levantou até agora na nossa revisão. Vamos lá, ver o que a gente consegue fazer, o que a gente lembra, e também o exercício é para a gente também ir aprendendo ao longo do processo. Não é só ver o que a gente já sabe, não. A gente também vai utilizar esse momento para a gente aprender algumas coisas novas. Tá bom? Então, primeira questão aqui, sobre a urbanização acelerada no mundo, é correto afirmar. O que é que diz a letra A? A letra A diz que é verificada com a mesma intensidade nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. A urbanização, ela acontece com a mesma velocidade, com a mesma intensidade nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O que é que vocês acham? Letra B, é provocada em todo o mundo pelos altos índices de natalidade. Quer dizer que a cidade cresce por conta do nascimento de pessoas, tá? Então está dizendo, a letra B diz que a cidade está crescendo por conta da natalidade que é elevada. Letra C, é mais intensa nos países subdesenvolvidos, tendo como causa o êxodo rural. O que vocês acham? Será que essa C é correta? E letra D, é mais intensa países desenvolvidos, devido ao desenvolvimento industrial. Vamos pensar qual é a correta?
uns segundinhos para a gente pensar, vamos analisar direitinho, ver se a gente consegue. Essa tá fácil, tá bom? Então, o que é que vocês acham que responde corretamente? Sobre a urbanização acelerada no mundo, o que é correto afirmar? Letra D. É mais intenso o processo de urbanização. A gente falou que os países mais industrializados, mais desenvolvidos, se industrializaram primeiro e, consequentemente, também se urbanizaram primeiro, tá certo? Então, a urbanização tem a ver com a industrialização. Quem se industrializou primeiro? Os países hoje desenvolvidos, os países mais industrializados, os países mais fortes economicamente. Notadamente, esses países concentram aí o maior, as maiores médias, tá? De urbanização. Ou se os países subdesenvolvidos estão com mais ou menos o mesmo padrão de urbanização, mas os desenvolvidos, eles atingiram uma urbanização antes, tá bom? Por conta do processo de industrialização deles também ter acontecido mais cedo, tá bom? Então, letra A diz que acontece na mesma intensidade nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, de jeito nenhum. Intensidades diferentes. A letra B diz que é provocada em todo mundo pela natalidade. Está dizendo que a cidade está crescendo porque está nascendo menino. Não é, tá? É também, mas é principalmente por conta dos processos migratórios, tá bom? É mais intensa nos países subdesenvolvidos, tendo como causa o êxodo rural negativo. Contradiz a letra D, que é a correta. É mais intensa nos países desenvolvidos, tá bom? Vamos para a segunda. Sobre a globalização, nossa querida globalização. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Então, letra A. Homogeneizou, quer dizer, tornou igual as culturas e reduziu as discrepâncias, quer dizer, as diferenças, a distância econômica entre os países do mundo. Será que é verdade? Letra B. Integrou economias e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. C. Deu visibilidade às minorias, a povos e culturas de recantos isolados do mundo. E D. Quase anulou a xenofobia, aquela aversão a estrangeiros, e os conflitos étnicos e religiosos em todo o planeta. Tem umas coisas estranhas aqui, vamos ver. Vamos pensar um pouquinho, vamos analisar com calma, tá? Alguns segundinhos para a gente pensar. Menino do 9º ano pensa muito rápido, então é só alguns segundos. Vamos lá, letra A. Homogeneizou, tornou igual as culturas e reduziu as diferenças, as discrepâncias econômicas entre os países. Isso aqui é falso, né, minha gente? Porque não homogeneizou as culturas, aproximou, tá? De fato, aproximou. Então, a gente tem muitos traços da cultura norte-americana aqui no nosso convívio, aqui no Brasil, e de outras culturas também. Mas isso não significa que está tornando as coisas iguais, tá bom? E também reduziu as desigualdades sociais, isso não, tá bom? Muito pelo contrário, em muitos casos aumentou as desigualdades econômicas entre os países. Lembrando que globalização tem a ver com capitalismo, e capitalismo tem a ver com desigualdade, tá bom? B. Integrou economias e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. Isso aqui é verdadeiro. Tá bom? Então, integração econômica, isso é globalização, tá bom? Então, integrou as economias e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. Então, difusão de hábito é diferente de igualar cultura. A primeira falava em igualar cultura. A segunda diz difundir hábitos. Quer dizer, o hábito de usar calça jeans é um hábito que não é nosso e a gente aderiu. Comer sanduíche, comida rápida, fast food, não é hábito nosso e a gente aderiu. Então, esses hábitos, eles se espalham pelo mundo com o processo de globalização. Então, é verdadeira a nossa letra B. Letra C é também verdadeira. Por quê? Deu visibilidade às minorias,
a povos e cultura de recantos isolados do mundo. Lembram da nossa aula de globalização que a gente falou que hoje nós temos também a possibilidade de dizer como é que a gente enxerga o mundo, de manifestar a nossa opinião, de dizer, de falar o nosso modo de pensar, de interpretar a realidade. Então a gente tem uma possibilidade, a partir das mídias digitais, de produzir também conteúdo. E não só sentar na frente da televisão e receber um monte de coisa produzida por aí afora. A gente também tem condição de produzir a nossa maneira de ver o mundo e mostrar para as pessoas por aí afora. Então a gente tem essa possibilidade também, tá bom? E letra D, quase anulou a xenofobia. Que história é essa? Vocês não verem aí não as pessoas nos conflitos por aí afora, sem aceitar, por exemplo, os latino-americanos nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, que perdeu recentemente a eleição, foi um presidente que bateu muito forte na questão dos imigrantes. Então, esses aspectos da xenofobia, eles não foram diminuídos nem sanados, eles continuam nos Estados Unidos, na Europa, tá? Essa aversão aos estrangeiros. E os conflitos étnicos e religiosos, eles continuam aí a todo vapor, infelizmente. Então, a letra D também é falsa. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Analise, tinha que ter uma anamorfose, não é verdade? Analise a representação do PIB, tá bom? É do PIB, Produto Interno Bruto, dos países do mundo, na anamorfose abaixo. Então, a gente tem a anamorfose, que inclusive a gente utilizou na nossa aula sobre o espaço urbano europeu, lembram? Então, a anamorfose e do PIB mundial, e a partir desse mapa a gente vai analisar e vamos ver o que diz as questões, as alternativas. Letra A, lendo aqui um pouquinho também o final do enunciado, a partir da análise é possível identificar desigualdades entre países do norte e países do sul. Vamos ver. B, o crescimento da riqueza em todos os países do mundo. Será? C, que é possível identificar que todos os países do norte são igualmente ricos. E letra D, as boas condições de vida de toda a população asiática. Vamos pensar nisso aqui, será? Tem um negócio estranho aqui, vocês não acham não? Letra D fala de as boas condições de vida de toda a população asiática. A gente tem o PIB aqui da Ásia. O mapa mostra aqui a China, a Índia, tá? Mas o que é o PIB, minha gente? O PIB é o conjunto de todas as riquezas produzidas no país, tá? Então, o conjunto de todas as riquezas produzidas no país durante um ano é a soma do que a gente chama de PIB. Eu ter um PIB grande significa que todo mundo é rico? Não. O PIB do Brasil não é lá tão grande, mas também não é ruim. E no Brasil todo mundo é rico, todo mundo é bem de vida? Não. Então, um PIB alto não quer dizer distribuição de renda, tá bom? Então, a letra D não é verdade. Então, as boas condições de vida de toda a população asiática, negativo, tá? Tem um PIB elevado, a China, sobretudo, mas isso não significa que está todo mundo às mil maravilhas, de jeito nenhum. Letra C, que todos os países do norte, eu estou falando do norte desenvolvido, tá bom? Não é a divisão linha do Equador. É o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Todos os países do norte são igualmente ricos. Não são todos os países do norte que são igualmente ricos. A gente tem aqueles mais importantes economicamente, como os Estados Unidos, tá? Como alguns países europeus, tá? Que a França está bem inchadona, não dá nem para ver direito, tá bom? A Alemanha, tá? Mas tem outros países que são do norte e que não têm um potencial econômico assim tão grande quanto os outros, tá certo? Então não são todos os países do norte que são igualmente ricos, tá? Tem aqueles que são mais ricos ainda. Letra B, o crescimento das riquezas em todos os países do mundo. Não, o mapa não diz isso.
Tá? O mapa é um recorte, não diz o que é que eles tinham antes e o que é que eles têm agora. Para a gente ter o crescimento das riquezas, a gente tinha que ter pelo menos um mapa anterior mostrando como era antes e outro agora mostrando o depois para dizer se cresceu ou não. Então, a letra B a gente não tem nem condição de analisar porque o mapa não dá condições para isso. E a letra A, que é a verdadeira, né? O mapa mostra, nos possibilita identificar o quê? As desigualdades entre os países do norte, desenvolvido, e os países do sul, subdesenvolvido. A gente nem precisa olhar para todos. Vamos olhar para a Europa e para a África. Olha como a Europa está robusta. A anamorfose faz isso, deforma de acordo com o fenômeno que está sendo observado, que é a riqueza. Então, a Europa está inchada por conta da acumulação de riqueza e a África está murchinha por conta também da pouca acumulação de riqueza, tá certo? Por conta do PIB desses países africanos serem muito reduzido em relação aos demais, tá bom? Então, o mapa expressa, sobretudo, a desigualdade entre os países do mundo. Tá bom? Quarta questão, vamos lá. Sobre industrialização agora. A industrialização é um dos principais agentes de transformação do meio, tá? Do espaço, e de construção das bases da sociedade. Entre os efeitos desse processo de industrialização sobre o espaço geográfico, podemos assinalar o quê? A ruralização das sociedades? Será, minha gente? Não é possível. B. A contenção da migração pendular. Migração pendular é aquela que vai e volta todo dia. De Altos para Teresina, todo dia. Migração pendular, como pêndulo, indo e voltando. Então, será que é contenção dessa migração pendular? C, o aumento da migração campo-cidade. E D, a diminuição na oferta de matérias-primas. Que será, minha gente? Está fácil isso aqui. Vamos pensar, 2 segundos. O pessoal do 9º ano pensa ligeiro. Mais ligeiro do que eu. Então, o que entre os efeitos do processo de industrialização, qual é o efeito que a gente pode identificar aqui? Evidentemente que é o aumento da migração do campo para a cidade. A gente falou que a industrialização passou a atrair um contingente populacional considerável que saiu do campo e foi para a cidade, no chamado êxodo rural, tá certo? Questão de número 5, seguindo. A industrialização das cidades altera a paisagem. Isso aqui é claro e notório. Dentre os problemas que surgem nas cidades, a partir da industrialização, podemos mencionar o quê? Será que é a falta de mão de obra? Será que é a escassez de alimento por conta da industrialização? Será que é a poluição? Hein? Será que é a poluição? Será que é a concentração de renda? Tá? Então, isso aqui está muito simples, né, minha gente? Então, a industrialização provoca uma série de mudanças na paisagem urbana e provoca coisas boas e alguns problemas. Um dos problemas que a gente pode identificar aqui é, notadamente, a poluição. Poluição do ar, poluição do solo, poluição das águas, dos rios. Tá? Então, a gente tem vários problemas aí relativos à indústria. E um dos problemas principais é a poluição, sem dúvida nenhuma. Então, essa aqui estava muito simples, não é possível que alguém errou. Questão de número 6, vamos lá, mais uma. Assinale a alternativa que aponta um dos efeitos do processo de industrialização sobre o espaço geográfico. Efeito, tá bom? O que a industrialização está provocando no espaço geográfico? Letra A, diminuição das trocas comerciais. Será que a industrialização está provocando uma diminuição nas trocas comerciais? Uma diminuição no comércio? O enfraquecimento do setor terciário, do setor comercial e de serviços. Será que isso está acontecendo por conta do crescimento das indústrias?
há uma intensificação do processo de urbanização a partir da indústria. Será? E há também, ainda na última proposta aqui, a concentração de trabalhadores no setor primário, tá? O que que a gente tem como correto? Essa aqui está muito fácil. Então, qual é o efeito que a industrialização está provocando no espaço geográfico? Isso aqui está muito simples, tá? É, sem dúvida nenhuma, a intensificação do processo de urbanização aqui na letra C, como a gente já falou muito. Então, a indústria atraiu as pessoas para a cidade, aumentou o contingente populacional das cidades, consequentemente, trouxe aí o fenômeno da urbanização. Não diminuiu as trocas comerciais, como tem aí na letra A. Muito pelo contrário, a indústria, ela faz com que o comércio também se dinamize. Então, quanto mais a indústria cresce e produz, mais tem possibilidade do comércio também crescer, do comércio intensificar as suas atividades. Da mesma forma que a letra B, enfraquecimento do setor terciário, não, comércio, setor terciário é comércio e prestação de serviços, principalmente. Então, se a indústria está produzindo mais, se a indústria está aquecida, se a indústria está crescendo, está em alta, então tem tudo também para o comércio, os serviços, as atividades complementares, elas também ganharem um dinamismo, tá bom? E letra D, concentração de trabalhadores no setor primário. O setor primário são as atividades tipicamente rurais, agricultura, pecuária, extrativismo. Então, a gente sabe que com a industrialização, foi um processo de diminuição da mão de obra no setor primário, migrando para a indústria, tá bom? Então, hoje a gente tem um setor primário, sobretudo nos países mais desenvolvidos, um setor primário ocupando uma mão de obra bem baixa em relação ao setor secundário e principalmente em relação ao setor terciário. Então, letra C, realmente, o grande efeito da industrialização é o processo de urbanização. Sétima questão, a gente está quase finalizando, vamos lá, sétima questão, as chamadas cidades globais. Lembram delas? Cidades globais. Elas se caracterizam pelo tamanho da sua população. Será que a gente diz que uma cidade é global ou não é pela população absoluta? Não sei, vamos ver, vamos analisar, vamos pensar. Letra B, pela desarticulação com os fluxos globais. A cidade se desarticula, se separa dos fluxos globais. C, pela representatividade da cidade na economia mundial. Será que é? E letra D, pelo desenvolvimento de atividades primárias. Qual dessas características aqui que diz respeito às cidades globais? Vamos pensar, 2 segundinhos, tá muito fácil essa aqui, tá bom? Vamos prestar atenção que a gente consegue identificar. A gente já viu na nossa aula anterior que as cidades globais, elas são caracterizadas pela sua dinâmica, são cidades que têm uma importância internacional, não tem a ver, a princípio, com o tamanho da população, tá bom? Tem a ver com a importância, sobretudo econômica, que essa cidade tem no contexto global, tá certo? Então, o que define uma cidade, o que caracteriza uma cidade global, na letra C, que é a correta, é a representatividade, quer dizer, a importância que ela tem na economia mundial, tá certo? Então, tem cidades que não são tão grandes assim em população, mas que têm uma importância econômica e política que extrapola os limites do país, chega a ter uma importância que se estende em escala internacional. Isso é que define uma cidade global, tá certo? Acontece que, por exemplo, São Paulo é uma mega cidade que é definida pelo tamanho da população e é também uma cidade global, quer dizer, uma cidade importante economicamente e também em população, tá bom? Mas cidade global é definida a priori pela sua importância econômica em escala mundial.
E aqui, por último, rapidinho, oitava questão. Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de países pobres em direção aos territórios de economias desenvolvidas, tá bom? Migração internacional. Essa procura intensifica-se porque nos países desenvolvidos há uma política de controle e recepção dos grupos imigrantes. Eles recebem ou sejam bem-vindos, tá? De braços abertos, não é bem assim não, a gente sabe disso. Letra B, são registrados baixos índices de xenofobia, o povo lá gosta dos imigrantes, acha todo mundo lindo e maravilhoso, venha pra cá, meu filho, me abraça. É assim também? Não é não. Tem as pessoas que recebem bem, mas também tem os altos índices de aversão, de xenofobia. A burocracia facilita a regularização dos imigrantes? Negativo, também não, muito menos dos ilegais. E há uma elevada necessidade de mão de obra barata e de baixo custo. Quer dizer, o que atrai os imigrantes é o quê? As possibilidades de emprego. Por isso, a letra D é a nossa alternativa correta. Então, meus caros e minhas caras, essa foi a nossa revisão de hoje, da nossa aula de geografia de hoje do 9º ano. Eu espero que a gente tenha conseguido aprender um pouquinho mais, resgatar os conhecimentos, tá bom? Esse é o nosso último encontro agora do mês de dezembro. Deixo aqui o meu abraço de bom fim de ano e de feliz ano novo. Tá bom? E que no próximo ano a gente consiga ser melhor do que foi nesse ano. Tá bom? Então, até a próxima. Um grande abraço para todo mundo.